Bem-vindo e bem-vindo, eu sou o professor Savi e hoje eu vou explicar para vocês o que é uma resenha crítica. Na verdade, o objetivo é mostrar quais são os passos, as características que compõem uma boa resenha para que isso possa ser utilizado no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, especialmente na elaboração de trabalhos diversos que nós somos convidados a apresentar. É curioso porque geralmente o pessoal sempre fala assim, olha, apresenta ou constrói uma resenha crítica. E você fica naquela, mas afinal de contas, o que seria uma resenha crítica? Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês uma resenha crítica descomplicada. Como é que isso funciona e como é que isso se apresenta no nosso cotidiano? Primeiro, o que é uma resenha crítica? É um gênero de texto acadêmico, mas pode ser também um gênero jornalístico. E esse gênero de texto ele observa um conjunto de procedimentos e propõe uma descrição e uma avaliação do texto lido. Então você que vai produzir uma resenha vai apresentar um texto no qual primeiro você descreve características daquele material que você está avaliando e lendo e depois faz uma avaliação criteriosa desse modelo. É exatamente por isso que a resenha crítica difere da resenha tradicional. Numa resenha tradicional, apenas se apresenta uma descrição do texto. Não se coloca a avaliação desse texto por parte de quem faz a resenha. Percebam então que uma resenha crítica traz, por força daquilo que ela é e se propõe, a uma crítica, a uma avaliação, a uma análise, a uma repartição em partes menores e uma explicação daquele ou daquela que a produz. Segundo aspecto, para que serve uma resenha crítica? Ela serve para informar o leitor ou a leitora, ela serve para propor novas abordagens ao texto analisado e ela também serve para produzir novos conhecimentos. De maneira que, por mais que possa parecer algo repetitivo, e vejam, resenha crítica não tem nada a ver com fichamento, não tem nada a ver com simples resumo, é uma resenha, é uma produção textual analítica e crítica, e ela precisa também, por força daquilo que ela se propõe, trazer novas abordagens e apontar novos conhecimentos. Bom, entendido o que é e por que ela serve, o que deve propor, então, uma resenha crítica? Apontar falhas, claro, se elas existirem, dentro do texto do material que está sendo lido ou do qual se está preparando essa resenha. Deve-se levantar, considerar, relevar os méritos, as qualidades desse material produzido e analisado, portanto, e fidedignidade ao pensamento de quem produziu o texto. De maneira que eu estou fazendo a resenha, eu estou fazendo a análise, eu não tenho autorização para distorcer o pensamento daquele autor e daquela autora. Portanto, eu preciso ser fiel àquela ideia, às ideias centrais, aos argumentos do autor, da autora, às proposições teórico-conceituais. Não é pelo fato de que eu estou resenhando que eu tenho autonomia para fazer o que eu quiser nesse trabalho. Não. Ah, mas eu posso fazer análise? Deve. Mas isso não significa deturpar a ideia central de quem elaborou o texto. Então a sua proposição é apontar falhas, levantar os méritos, mas manter fidelidade a esse original. E para quem elabora, para você que vai produzir uma resenha crítica, quais são os critérios fundamentais? Primeiro critério, conhecimento completo da obra. E aí eu dou uma dica. Não me inventem de pegar resenhas prontas na internet para usar como base para produzir a sua. É fácil perceber quando você não é o autor, não é a autora de um trabalho. Ainda mais que nós estamos num mundo virtual, de fácil acesso ao conhecimento e às informações, não é difícil realizar uma pesquisa rápida na internet através de um buscador e eu encontrar o seu trabalho baseado em uma outra resenha. É uma cópia descarada de um outro trabalho. Além de ser uma agressão a essa ética, chamada ética acadêmica, é também uma agressão a você enquanto produção do conhecimento. Será que você não seria capaz de produzir uma resenha sobre o material lido? Então, leia a obra de forma completa. Evite pegar atalhos que podem muito mais atrapalhar do que contribuir e favorecer o desenvolvimento e entendimento do trabalho. Segundo, tenha competência na matéria.
Se você ainda não entende o suficiente do assunto, estude mais. Agora, eu estou fazendo um trabalho porque me pediram na escola, na faculdade, na pós-graduação. Tá bom, não tem problema. Você não precisa ter competência plena, mas você precisa ter competência na matéria que está sendo estudada. Então, isso quer dizer o quê? Eu li a obra, eu sei do que se trata, eu tenho condições de fazer uma análise, eu tenho condições de produzir uma crítica, eu tenho condições de elaborar essa resenha. Na prática, você precisa ter capacidade de juízo de valor. Você consegue emitir uma análise com base nos seus aspectos valorais, consegue fazer um levantamento crítico que tenha fundamento, que tenha base, que tenha propósito. Então você consegue fazer um juízo de valor de um trabalho. Produzir, portanto, uma resenha que seja crítica em cima dessa análise que foi feita. Bom, além disso, é preciso que você tenha esse juízo de forma independente. Na prática, o que isso quer dizer? Que você não vai ser influenciado ou influenciada por uma outra pessoa, por uma outra leitura, que, na verdade, atravessa o caminho da sua crítica. A resenha crítica, ela é personalizada, ela é sua. Por mais que a gente tenha embasamento em outras fontes, há um estilo de escrita, que a gente chama de estilo redacional, que é próprio de cada pessoa. E por mais que a gente tente modificar, é perceptível quando a pessoa copia, quando a pessoa vai exercitar o seu plágio e quando ela cria. Mas eu tenho dificuldade, eu tenho... tudo bem, não tem problema. O ideal é você tentar. Somos perfectíveis, estamos em linha de aprimoramento. O conhecimento também trabalha dessa forma. Agora, eu devo ter também correção e urbanidade. Eu preciso me autocorrigir, me autolimitar e tratar de forma elegante, de forma urbana, gentil, cortês, o trabalho que eu estou analisando. Não é porque eu discordo que eu preciso esculachar, esculhambar o trabalho que eu estou analisando. Mas eu não concordo, não interessa. Qual que é o problema? E isso significa que discordar está automaticamente ligado a agredir? Não. É o contrário, é aquilo que a gente sempre diz. Se você discorda, fundamente as suas posições para que elas tenham sentido. Não é simplesmente dizer não concordo, não gosto, não quero, especialmente nós estamos falando da produção de conhecimento. E mais uma vez, seja uma pessoa que respeita o pensamento do autor, da autora que produziu o trabalho que você está investigando e elaborando a sua resenha. Mas então, o que e como fazer uma resenha? Para facilitar o processo, eu sugiro a vocês que tentem construir a resenha crítica respondendo a essas perguntas. Primeiro, qual é o assunto a ser tratado? Segundo, quais as características de abordagem? Terceiro, que conhecimentos lhes são anteriores? Quarto, qual o direcionamento da obra? Quinto, o texto é acessível, interessante, agradável? Sexto, o texto é útil, comparável? E sétimo, a obra apresenta ilustrações adequadas? Se não for o caso, você pode eliminar alguma dessas perguntas e, claro, também as respostas. Agora, qual é a estrutura de uma resenha? A estrutura de uma resenha passa por esses aspectos que aí estão. Primeiro, eu tenho que elencar a referência do texto que eu estou utilizando. Professor, eu tenho que fazer referência nos moldes da BNT? Sim, você precisa estruturar as referências do trabalho conforme manda e pede a ABNT. Segundo, quem é o autor e a titulação, a classificação, o conhecimento desse autor e dessa autora. Terceiro, o conhecimento da obra, afinal, demonstrado o que se trata, qual é a ideia, o propósito, etc. As conclusões da autoria. Então, a que conclusões chega o autor ou a autora dessa obra? A metodologia utilizada pelo autor, pela autora, a autoria. E as referências utilizadas para compor esse texto. Depois disso é que você entra na sua análise. As suas referências como resenhista, a crítica que você faz como resenhista e as indicações que você coloca na sua resenha para a melhoria da estrutura do trabalho como um todo. Então vejam que aí nós temos os elementos fundantes de um bom trabalho, de uma boa construção de uma resenha crítica.
Agora, evidentemente, na dúvida, faça o seguinte: consulte quem passou, quem indicou essa resenha, para que essa pessoa possa esclarecer quais são os critérios, especialmente os critérios avaliativos. A sugestão que eu dou é: se nós temos essa estrutura, que o critério avaliativo obedeça a presença desses elementos na estrutura da sua resenha. Agora, não precisa ser nada complexo. A apresentação dessa estrutura pode ser algo mais simples, mais objetivo, mais direcionado. Aliás, as 3 regras fundamentais de uma produção científico-acadêmica são concisão, clareza e objetividade. Foi-se o tempo em que era preciso complicar para que as pessoas entendessem. Hoje, a regra é o contrário. Ser simples, ser objetivo, ser claro. E aí, nós atingimos o conhecimento.